Professora Deolane, prazer em recebê-la na opinião. Há tempo que a gente não se vê e a senhora não veio na opinião, né, amiguinha? Bom dia. Bom dia, Chico. Tudo Prazer em paz com a estar senhora? aqui, tá tudo em paz. Bom dia para sua audiência. E é um prazer imenso Opa, estar aqui. bom Faz dia, tempo viu? que eu não. Mas se você convocar. Nem precisa. A senhora é da casa, a senhora vê quantas vezes a senhora quiser. Obrigada, Vamos falar Chico. do processo eleitoral, eleições diretas no PT? Eleições diretas, eleições gerais no PT. Gerais no né? PT. Eleições para a Sim. presidência do diretório nacional, para a presidência nacional do PT, Sim. para o diretório. Também eleições para a presidência estadual e o diretório estadual e também para a municipal. Então, aqui no próximo dia 6, teremos as eleições, né? Estamos aqui para a gente exatamente mobilizar a nossa base, né? Fazer com que o PT, de fato, os filiados do PT possam participar desse processo que é tão pedagógico, tão educativo e tão necessário, Chico, para o fortalecimento da democracia, né? Das instituições democráticas desse país que nos são tão caras, né? Então, o partido político é um instrumento fundamental. E o Partido dos Trabalhadores na defesa dos interesses da classe trabalhadora. Há quem diga, professora, a senhora pode me corrigir, o professor Errol também, o professor Robson, quem diga, olha, o PT discute eles dentro exatamente do partido, é uma discussão danada, que às vezes até prejudicam eles mesmos. Isso não sou eu que estou dizendo não, que eu já ouvi há 50 anos atrás. Não é verdade, Robson? 45. 45 anos. Professor Robson, bom dia, prazer em revê-lo também. Bom dia, Chico, bom dia a todos os ouvintes, um prazer todo nosso, ter sempre a satisfação participar desse programa que tem uma audiência imensa, né? Acho que esse programa que atinge mais ouvintes aqui nesse setor fora aí. Todo carinho e respeito, a gente tem ido longe. É um comunicador que respeita seus ouvintes e é muito querido. Então a gente agradece esse espaço. A gente, sobre essa questão das discussões internas, isso é o que é o rico do Partido dos Trabalhadores. Isso é que nos faz diferente. É histórico, né, Robson? Histórico, não há brigas. Nós temos divergências onde tem gente, natural do ser humano, que diverge. Agora a gente disputa as ideias das divergências, a gente discute internamente, tem as tendências, mas a gente é um partido que constrói coletivamente, discute com o filiado, é um partido que tem participação efetiva de todos os seus filiados. Não é um partido de cartório, não é um partido que alguém bota a ata debaixo do braço e diz o que vai fazer. É um partido que tem decisões coletivas. Sim. Por isso há essa imensa diversidade de opiniões. Vocês discutem a exaustão lá dentro. Vai a exaustão, mas a gente sempre chega, se não tiver consenso, a gente vai para um processo democrático de votação, conforme o estatuto do partido determina. Mas a gente sempre chega aos consensos quando é possível. Pronto, a gente já falou um pouquinho em relação à questão do Estado e nacionalmente também falando. Municipal, como é que está definido? Professor, prazer também receber. Prazer, primeira vez que eu estou. Primeira vez na minha opinião, né, professor? Venha mais vezes. Me convide, rapaz. Para mim vai ser uma alegria enorme. Eu sei do carinho que o povo tem por você. Eu estou aqui desde 2009. Desde 2009? O que eu mais sou é cearense, embora eu não tenha nascido no Rio, eu nasci no Rio de Janeiro, em Angra dos Reis, mas sou cearense. Carioca de nascença, mas... De nascimento, aí meus pais foram missionários no Paraguai, eu vivi no Paraguai até 12 anos, E aí, enfim, tem uma trajetória inteira assim, de muita mudança. Venho do Tocantins. Fui do Tocantins em 2004, fiz concurso público lá. Em 2009, minha esposa e eu viemos para cá por concurso público também. Ela ensina na Univasf e eu no Instituto Federal. Desde 2009. E qual a passagem no Ceará? Eu fiquei no Ceará de 94 a 2004. Qual cidade do Ceará? Fortaleza. Fortaleza, fiz a graduação por lá. Sim. Enfim, fez meus estudos todos por lá. Aí veio para Petrolina e Petrolina? Petrolina, já tenho 2 filhos aqui, né? Sim. 2 petrolinenses, com muito orgulho. E para mim foi o lugar, né? Nós chegamos, a gente bebe da água do São Francisco. Nossa, não tem isso, né? A cidade é maravilhosa. O povo também, é bom dizer. Tem uma culinária maravilhosa, tem um clima muito agradável. Eu gosto muito do sertão. E quando é um sertão que tem serras tão próximas e ao mesmo tempo você tem ali o São Francisco, deixa um clima... Enfim, gosto demais, estou aqui, me Filiado do PT há quanto tempo? Olha, nós estamos na militância do PT desde o movimento estudantil. Certo? Agora, a minha filiação ao PT é recente, é de 2022. É uma filiação recente porque eu fui de outros grupos, né, da Consulta Popular, que são partidos que são aliados da esquerda do PT, mas não são oficiais, né? Fui da Consulta Popular, fiz parte da Juventude Universitária de Apoio ao MST, ainda no Ceará, quando fazia graduação. Enfim, estou nesse campo. E da igreja também, né? Que eu tenho uma formação toda na igreja e no movimento estudantil. Primeira filiação partidária, não? Primeira filiação partidária minha é o Partido dos Trabalhadores. Foi muito pensada, foi muito planejada por mim mesmo, mas também porque nós fizemos isso nacionalmente.
O grupo todo que era consulta popular, uma parte dele entendeu que era hora, depois do golpe contra Dilma, depois da gente ter um governo que a gente entendia que era um governo antipopular, era hora da gente serrar fileiras junto ao PT e garantir eleição do presidente Lula, como nós conseguimos, e agora estamos trabalhando na sua reeleição para 2026. Você considerava que foi golpe aquela questão de Dilma? Total. Total. Um mês depois, o motivo alegado para o impeachment de Dilma caiu. Foi retirado da condição de algo que poderia levar ao impeachment de alguém. Porque se você deixasse na condição jurídica, todo mundo do país e do executivo, até os prefeitos, iam sofrer impeachment na hora que quisesse. Porque é algo que se faz. Porque como é que você termina o orçamento no final do ano? No zero. Puxando de uma rubrica para outra. Coisa que acontece de modo nenhum. né? De modo nenhum. Isso é um manejo necessário. E, tanto que é legal. Hoje é legal. Um mês depois se tornou legal. Ou seja, foi um motivo alegado. Quando você quer encontrar um motivo para você, encontra. Né? Mas o que estava em questão? O que estava em questão era o recurso do pré-sal. O que estava em questão era a política de austeridade a juros altos. Dilma foi muito além, contra os interesses dos rentistas, daqueles que vivem somente do financeiro, né? Não produzem nem emprego para o povo, não produzem riqueza nacional, não produzem ativo específico, apenas ganham dinheiro com o mundo bancário, a virtualidade do valor. Dilma foi muito austera na relação com esse campo e também foi muito forte em dizer o pré-sal vai todo para a educação e para a saúde. E o pré-sal é uma coisa de interesse de grandes oligopólios internacionais, de trustes internacionais ligadas ao petróleo, né? Shell e outras estão na base. Não era muito de conversa com o Congresso, não, né? Isso pesou, não pesou? Não, eu acho que ela é uma figura diplomática de primeira grandeza. Tanto que hoje é a presidenta dos BRICS, do Banco dos BRICS. É uma figura que tem uma trajetória política, é conhecida por ser muito firme, mas muito dialogal. Né? E é uma figura pessoal muito querida. Você vê como mãe, como avó. O que acontece é que uma mulher, num lugar de poder, num espaço muito masculino, Chico, convenhamos, nós os homens brasileiros, pesou isso aí? Pesa demais, pesa muito. Quantas presidentas teve esse Brasil? Ela foi a primeira, né? Foi a primeira, e foi reeleita pelo povo. Sim. E aí foi demais também, para misoginia, para mas machismo. o Lula é diferente, o Lula já conversa mais. O Lula, o Lula é homem, né? O Lula é homem, né? É uma primeira diferença. E o Lula é mais capaz. Ele não é mais político do que Dilma, não? Político nesse sentido de conversar mais? Sim, talvez, com certeza. Mas isso não é motivo para impeachment uma presidenta. Não, fechada não. Era não? Não. Democrática, dialogal. Agora, ela era mais austera, mais firme na política que beneficiava o povo. O que está acontecendo agora no Congresso Nacional? Nós estamos aí com uma polêmica enorme. Porque o governo quer empurrar IOF. As pessoas falam IOF. O que é o IOF? É o Imposto sobre Operação Financeira. Quem opera financeiramente é o trabalhador? É o assalariado? Só que tem uma coisa a mais, não é só o empresário. Não é só o empresário, não. É o campo rentista. São as factories, são os bancos. Então, é esse campo do mercado de ações que ganha com retirada de IOF. O povo está pagando, é o que o Lula está dizendo. O povo está pagando imposto ao comprar o pão. O povo está pagando imposto quando é assalariado. Na sua folha de pagamento já vem lá a retirada. Este governo do Lula... Mas sempre foi assim? Mas ele está querendo ser retirado agora. Justiça social. Então, você tem que pagar imposto, a gente sempre não pagou demais da conta, sempre não foi assim. Com certeza. E é por isso que o Haddad e o Lula estão fazendo a proposta que está sendo derrubada pelo Congresso Nacional por motivos políticos contra o povo, de que quem ganha até R$5.000 não paga imposto de renda. Isso é interesse do governo federal. É mais dinheiro circulando. É por isso que o governo federal está fazendo a campanha, porque nós precisamos taxar BBB, taxação BBB. Bets, aproveitar se quem ganha até R$5.000 não paga imposto. Exatamente. Aonde? Sim. Onde é que você não viu? Você quer que eu ponha aqui? Está dizendo que não é necessário declarar, mas não pagar imposto. Não pagar imposto. Eu não vou pagar mais imposto, não. Quem ganha até R$5.000 não. Isento do imposto de renda e de 5 a 7 mil ter as alíquotas reduzidas. Isso. Sim. Isso significa mais dinheiro na mão do trabalhador. Isso significa mais dinheiro circulando na ponta, no comércio. Onde de fato a economia acontece. E para compensar isso, é preciso aumentar a alíquota de quem nunca paga imposto nesse país. Que são os rentistas, banqueiros, quem ganha mais de R$50.000 por mês. Exatamente. O IOF atinge essa faixa, essa parcela da sociedade. Não atinge a classe trabalhadora. Então, o governo quer fazer justiça social. Justiça social. Quem ganha mais
pagar proporcionalmente ao que ganha. Quem ganha menos, não pagar imposto de renda, porque a gente já paga imposto inserido da cesta básica, e é isso que o governo já zerou o imposto da cesta básica, para que nós, a classe trabalhadora, tivesse um poder de compra maior, para que nós possamos aquecer a economia, onde realmente acontece nos municípios, no comércio, na indústria, gerar emprego, gerar renda, gerar riqueza para esse país. E como o professor Orlando colocou, quem vive de rentismo não produz um parafuso nesse país. Se não produz um parafuso, não gera emprego, não gera renda, não gera riqueza, não gera divisas. Quem gera divisas, quem faz a riqueza desse país é a classe trabalhadora, que é quem dá a sua mão de obra. A classe trabalhadora, não é empresário. Mas esse empresariado, ele está sendo defendido. Você já ouviu falar das políticas atuais a favor do pequeno, médio e do empresário de pequeno porte? Você tem vários, o Desenrola é um, não é só para o povo, não. Sim. Certo? O Desenrola é uma das linhas de financiamento de quem faz, de fato, o mercado das cidades funcionar, do mercado de serviços, na ponta. É o pequeno empresário, é o dono de van, certo? A gente está falando de um governo que está defendendo. Quando a gente fala da classe trabalhadora, é porque nós estamos colocando, não é só o salariado, não. Nós estamos colocando como classe trabalhadora aquele pequeno empreendedor, aquele médio empreendedor, que está se virando nos 30 para dar conta de empregar 20 pessoas, 30 pessoas, 50 pessoas, 150 pessoas. Esse aí é um pequeno empresário. Ele é classe trabalhadora também. E para esse povo todo, nenhum desses aí vai sofrer nenhuma penalidade fiscal, porque ele já está pagando por quem deveria estar pagando, e é mundial isso. É um clamor mundial. Os bilionários do mundo estão crescendo com a miséria do povo, e a gente não pode naturalizar a injustiça da existência de gente trilionária, bilionária. É um debate que chama, não melindroso, mas que leva mais discussão nesse sentido. E a gente vai proporcionar isso aqui na opinião. E a gente vai falar do processo, ouvir das vezes, José, é interessante. PT sempre, os petistas são assim, eles nunca admitem de que a coisa está difícil. Sempre para eles havia maravilha, porque o desgaste todo do PT. Outra pergunta. Bom, aí vocês falam, já que a gente vai falar da eleição, meu programa já está acabando, o Domingo está dizendo aqui, ô Chico José, um abraço para a Nilma Guedes, admiro muito essa professora, diga que a Domingo. Quem não? Vamos abraçar para ele, professora? Mande um abraço para ele. Ô Domingos, um prazer imenso, viu? Receber seu abraço. Estou sentindo aqui, né, o calor do seu abraço. Muito obrigado. Para Nilma Guedes também, quem mora distante no interior, eles vão pagar o frete, porque domingo não tem transporte na região do Caetitu. Eu acho que é bem para a questão da votação, né? Para votação, mas e vamos voltar aqui para o tema que vamos, isso, vamos, porque para vocês o Brasil está a melhor coisa do mundo. Tá não. Podia pagar imposto. O povo não vai pagar o que vocês estão dizendo. Chico, pelo amor de Deus. O que mais Chico, paga imposto é se assim, você continuar nesse tema aí, a gente vai lá. Chico José, parabéns, seu programa. Vamos entender, o cidadão muito doente. Eles são assim, eles escolhem, falam do PT que é mil maravilhas, mas não é isso tudo não. Já quem está dizendo aqui é Edmir Freire, que a senhora e os senhores devem conhecer também muito Edmir é meu primo, é casado com minha prima Virginia. Não é, Edmir? Um abraço aí para você. As nossas divergências políticas são imensas. Ainda bem que a gente pode ter. Posições antagônicas, viu? Bom, vamos lá, professora. A gente fala então do processo aqui. Você é candidato, professor? Ou o senhor? Pode chamar de você, rapaz. Fique à vontade. Vamos ouvir Erlon enquanto candidato a presidente. Sabe, Chico, agora, antes de ouvir Erlon, é importante que a gente reforce aqui o processo no próximo domingo. Né, os nossos locais de votação, nós estamos aqui para fazer um apelo mesmo para a nossa militância, para que compareça, né, todas as 4 sessões de votação que nós temos 4 locais de votação. E antes de falar dos locais de votação, fiquem atentos, você filiado ao PT de Petrolina, fique atento, porque nós estamos divulgando o link para consulta do filiado, para saber se ele de fato está apto a votar, para ele saber o local de votação. Tradicionalmente, nós sempre realizamos a votação em um local apenas. Nesse processo agora, nós estamos com 4 locais de votação. E para fazer essa consulta é muito simples. Nós estamos divulgando, né, nas nossas redes sociais, nos grupos de WhatsApp, e aí a gente faz esse apelo para que o filiado do PT, para que o militante, o simpatizante do Partido dos Trabalhadores, se tiver acesso a esse link que nós estamos divulgando, que divulgue em outras redes, que a gente que não é do nosso alcance. Então, o máximo de divulgação possível do link para consulta. Porque ele, entrando no link, ele já sabe o local de votação dele e ele se sente também motivado, não é, a participar, de fato, comparecer às urnas. Então, são 4 locais de votação. No N4, que é na escola Nossa Senhora Aparecida, nós temos uma sessão de votação lá. É um número bem pequeno de filiados do PT. Mas, como a gente tem esse grupo lá naquela região,
não é? Mais trabalhadores rurais, inclusive, né? Professores temos também lá. Então, eles votam lá no N4. Temos uma outra sessão de votação no João de Deus. A sessão de votação no João de Deus é na Escola Eneida Coelho. Então, quem vota no João de Deus? Os filiados. Quando você se filia ao partido, você coloca o endereço. Muitas vezes você até se muda. Tem muita gente que está morando nos residenciais, não é, que morava no João de Deus naquela ocasião que se filiou. Então, esse filiado que mora no Vivendas, que mora no Monsenhor Bernardino, então tem que ficar atento. Por isso é que o link é tem que ir para lá para votar lá. Ele vai votar lá onde? Só vota filiado, no João de Deus. Apenas filiado quem se filiou até fevereiro. Até 28 de fevereiro. Vai ser de que horas a que horas? Então, de 9 da manhã às 17 horas. Então, no João de Deus, na Escola Eneida, filiado que mora no Coati, que mora no São Gonçalo, no Pedro Raimundo, né? Ali próximo, Cosme e Damião, votam na sessão do João de Deus. Certo. Quem mora mais pelo centro, Coab e Maçangano, para cá, Gessino e esses bairros mais aqui, Vila Mocói, votam no centro. Areia Branca, esse pessoal vota no centro, esse filiado. Então, a sessão do centro é no Sintep, no Sindicato dos Trabalhadores em Educação. Que fica onde? No Sintep, que fica no centro de Petrolina, ali por trás do Banco Santander. Certo. Ali próximo ao Bambuzinho. Então, é lá, essa sessão de votação é a sessão que nós temos o maior número de filiados. E uma quarta sessão em Isacolândia, na Escola Monteiro Lobato. Então, os filiados de Nova Descoberta, filiados de Isacolândia, nos assentamentos ali próximos, eles votam lá. E esse é um momento muito importante, Chico, porque é um momento de fortalecimento do partido para a gente enfrentar, não é, esses desafios que estão colocados para a reeleição do presidente Lula. A expectativa de em torno de 900, né, filiados votando. De 500 precisa a 900. Atingir um número, não precisa? É um coro de 20% do anterior votação. Do que a gente teve anteriormente. E anteriormente a gente teve 900, mais de 900 filiados. É o único partido. Chico, você conhece algum partido político que elege suas direções? Você conhece algum partido político aqui em Petrolina que tem sua sede? Nós estamos sem sede agora, porque nós estamos mudando, reorganizando inclusive isso, buscando um espaço que acomode melhor, que dê para a gente realizar nossas plenárias. Mas você conhece em Petrolina, Chico, você conhece algum presidente? Chico, você como comunicador... Não dificulte a minha vida, não. Chico, eu faço uma pergunta para o ouvinte, para os amigos, para Edmir Freire, que está me ouvindo também. Quem é o presidente do partido político que eles apoiam? O presidente do partido político. Quem é o... Muitas vezes você vota em um candidato a vereador, aqui em Petrolina, aqui no chão da gente pisa, é melhor a gente falar do chão da gente pisa. Sim. Então aqui você vota em um vereador e você não sabe qual é o partido político dele. Por quê? Porque ao longo dos anos, a desqualificação, a criminalização dos partidos políticos, das instituições democráticas, tem sido o projeto da extrema-direita. Então é importante que nós reconheçamos que um partido político é um instrumento de luta. E é por isso que nós estamos aqui, para fazer esse apelo a nossos filiados, para fortalecer o nosso partido, para a gente enfrentar os desafios que estão postos aí. Não vai faltar oportunidade para a gente voltar a bater nesse papo aqui, porque eu iria falar mais sobre a questão do Estado, e o Fel está dizendo que é o candidato à presidência do Estado, e que o PT tem que ter sua estrutura, tem que deixar de ser, como é que ele disse lá, rapaz, não é se vê de cobaia, mas tem que ter candidatura própria para o Estado, porque aqui sempre é aliado do PSB, que faz o papel do PSB, vocês pensam assim, quem entendeu? Então, rapidinho, um minutinho, né? Beleza. A gente conversava isso com a Néia Gonçalves agora há pouco também. Quando a gente abre um espaço de candidaturas e faz debates, inclusive convidar aqui os companheiros e companheiras que são filiados e filiadas, amanhã estará aqui Fernando Ferro e Carlos Veras, os dois deputados, candidatos são ambos deputados, mas o Ferro não está com mandato, e às 17 horas no Sintep. E vão conversar, e nós ali vamos, no debate, perguntar diretamente aos candidatos qual a posição deles. Quem decide, Chico, qual vai ser a posição do partido é a sua base partidária, né? A sua base de filiados, que vão votar. Se eu voto num candidato que tem ideia tal na relação com o PSB, eu estou dizendo para o partido que eu quero essa posição. Se eu voto num candidato que tem outra posição, eu estou também diretamente como filiado dizendo quero caminhar nessa direção. Então, a gente não pode antecipar 2026. Ainda vai acontecer 2026.
2026 está aí. Sei que isso que está acontecendo agora O tem PT relação. está apresentando a candidatura popular no Recife, pô, candidato do governo, sempre ao lado daí. Sempre. Rapaz, eu acho que alguns companheiros nossos ficaram felizes de você nas nossas fileiras. Se filie ao PT, vamos lá lutar para que o PT tenha candidatura própria, né? Vamos lá. Ô, Gil José, já viu ditadura em outro partido? Diga aí para a professora, só no PT mesmo. Fora o PT, enquanto o povo não acordar que a esquerda só quer... Aí ele fala uma fala aqui que eu não vou evitar, mas todas as ditaduras, elas são de esquerda. É o Pokémon que está dizendo, é um debate muito bom aqui. Aí o outro está dizendo aqui, porque aqui Lula sempre despeca nas pesquisas. PT tem desgaste total. Paraná Pesquisa, semana passada, Lula ganha em primeiro turno de Tarcísio. Isso é um dado, tá aí, é só googlear, né? Põe no Google aí, Paraná Pesquisa. Chico, o negócio é sério. Primeiro turno, porque se ganha de todo mundo. se eu não estiver equivocado. Não. Dê Eu uma vi olhadinha essa lá. pesquisa aí. Professor, você não vai voltar debate pra gente não. Vamos lá, irmão. Obrigado pela presença, boa sorte. Igual. Quem vota no município, aí vota nos três? Estadual e federal? Vota, aqui você vai votar, vai ter a votação ao mesmo tempo da nacional, presidente e chapa, da estadual, presidente e chapa, e municipal, presidente e chapa também. Só apoia quem, estadual? Estadualmente nós estamos com Carlos Vera. E nacionalmente com Edinho Silva. Mas isso aí é posição do nosso grupo político, que é a CNB. Construindo um novo Brasil. Mas nós temos companheiros com outras posições. Pode aqui mais pra gente bater um papo aqui e falar de PT. Eu sou me convidado. Viu? O PT é bom, o PT é aberto, ele é sensacional. Aberto, obrigado, sim, boa sorte, diálogo, democracia. professora, quer manda mais? Obrigada, Chico, e nos convide. E nós estaremos aqui para discutir não apenas as questões, digamos, mais... Aí a chapa aqui... Tem uma chapa do diretório, que é a 680, certo. O número dela. O meu número é 580. A chapa do do presidente, diretório... o senhor, o vice... Isso. Veja bem, a forma, você disse que a gente não tem tempo, eu estou agoniado. Estou precisando voltar para a presidência só e para o diretório. Desse diretório, que são 38 pessoas, junto com a presidência, nós vamos fazer uma eleição interna para a executiva do partido, depois de ser eleita a chapa do diretório e a presidência. Chapa única, professor. É chapa única. De o consenso, professor, democracia chapa de interna. consenso. Todas as forças, as tendências do PT local apoiam o candidato a presidente, que é o professor Erlon. Né? Agora, para a direção estadual, esses mesmos companheiros, só para você entender, viu, Chico? Esses mesmos companheiros que apoiam o professor Erlon aqui para presidente, eles têm também o direito, e isso faz parte da nossa democracia, de apoiar Carlos Veras, de apoiar o Fernando Ferro. Importante aqui, depois lá das DC. E são todos do PT. Professor, obrigado, professor, pela presença do senhor também, a professora também. Eu agradeço, Chico, a gente está à disposição para sempre que puder. Vem pra cá. Vem sempre dizer que o PT é o melhor de todos, viu? Eu nunca vi. Nós somos o maior partido da América Latina, somos o partido que mais resistiu todas as adversidades. Eu nunca vi um partido tão desgastado como está agora o PT. Desde a redemocratização. Eu quero perguntar para o Chico uma coisa. Você votou para vereador. Você sabe qual é o partido político do vereador que você votou? Sinceramente. Eu sei. Você lembra? Lembro, sim. Eu lembro. Está lembrado, né? Lembro. Que bom que a população Eu também sim, pudesse, mas com né? toda Lembrar. E você sabe o papel que o seu partido político está cumprindo no Congresso Nacional. Votando a favor ou contra o povo? A favor ou contra? Obrigada, Chico. Obrigado a vocês. Você foi o seu partido aí. Uma coisa do seu proteja todos.